Hello, ei gente, boa tarde, boa noite, bom dia, seja onde vocês estiverem, espero que estejam bem, se guardando da situação aí do Covid, por favor, vocês possam cuidar de vocês e dos seus familiares também, que o negócio tá sério, né? Mas voltando ao que eu queria falar, eu agradeço pela oportunidade de vocês estarem aqui me assistindo, né? E eu poder a oportunidade de poder dividir com vocês aquilo que eu estou estudando também, estou aprendendo muito, estou adorando, né? Porque é uma coisa assim que a espiritualidade está me dando esse presente maravilhoso de ter esse tempo para poder me disponibilizar para estudar, também de poder dividir, né? Também com vocês algumas coisas. E hoje eu gostaria de entrar de solo na questão do povo Bantu. Porque quando você fala Bantu, no Brasil, a gente acha que é aquela tribo de índio, que de o pigmeu, seja lá o que for, que mora no meio do mato e né, que ninguém vê. Aquela coisa, a gente tem muita ideia de Amazônia, ou muita ideia de, como é que eu falo, tribal, né? Mas na verdade, quando você fala em Bantu, você fala de um reino, né? Dentro de uma coisa de mais império. Imagine se, alegoricamente falando, seria como quando você entende, quando a gente fala de Império Romano, a gente entende o que é o Império Romano. Ah, o Império Romano é um império composto de vários países. Pronto. O Bantu é a mesma coisa, porque Bantu na língua do Kikongo, no Lingala e algumas outras línguas também, acredito que sim. Se algum africano estiver por aí, por favor, meus amigos lusos, me corrijam se for uma coisa assim, mas o que eu vi na literatura de hoje, eu consegui entender que é assim, que significa povo, pessoa, pessoas humanas. Bantu é pessoas humanas. Tudo aquilo que você fala, a pessoa fala Bantu é humano, entendeu? E dentro das escolas iniciáticas que eu já vi, que eu já aprendi também, e às vezes, porque tem algumas escolas iniciáticas aqui na França também, né? Tem escolas iniciáticas nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, não consegui encontrar ninguém que seja da etnia Bantu que traga esse tipo de informação, mas independente disso, estamos aí. E o que eu percebi, eu fiz algumas anotações aqui que eu achei muito interessante, porque fica mais fácil poder explicar, para poder falar, né? E também quero poder escrever alguma coisinha aqui na lousa aqui, porque os nomes são meio complicados e às vezes a minha pronúncia é bem naquela nós vai nos foi, né? Bem mineiro, então a gente assim, mas é assim que eu gosto de falar. Tem que ser autêntico, entendeu? Que se dane quem não gosta disso, quem quer, né? Essa academia, mas independente disso, eu acho assim que é uma coisa muito interessante, porque hoje eu observo muito, eu estudo muito aqui essas questões da cultura da africana, não só na minha base a nível brasileira, mas também na linha a nível europeia, a nível africana. Por quê? Porque a gente veio disso, a gente veio dessa junção. A gente, quando eu falo de brasileiro, a gente muito tem esse privilégio da gente ter essas portas abertas. Se você quer aprender a espiritualidade brasileira, você vai ter que entrar na espiritualidade europeia. Você vai ter que entender o que é um ponto escada, de onde que veio aquele ponto escada e por que aquilo ali existe. Ah, mas não é um africano? Também, também, entendeu? Mas você também vai entrar naquela coisa do muçulmana também, que também tem, né? Você vai entender a questão dos pontos cardeais, de onde que vem, por que vem e por que a gente usa isso, né? Que é uma coisa que é muito divulgada dentro da bruxaria também, mas que também está ligado muito com a gente, né? Que você tem a questão dos quatro elementos, que é uma coisa que é muito forte, né? Então, assim, eu acho assim, eu me sinto muito privilegiado de ser brasileiro, em primeiro lugar, porque a espiritualidade me deu essa oportunidade de não estar focado só nesse quadradinho aqui, mas a gente tem como estrela, como está aqui, a gente tem todas essas direções aqui. Agora como você quiser andar nessas direções, aí é problema seu. Mas está aí. As portas estão aí, você tem que abrir. Procura as chaves e começa a abrir. E quando eu comecei a estudar, na verdade eu comecei a estudar sobre estudos de Exu, aí Exu foi bem claro, muito no sentido de não tem como estudar Exu sem estudar Preto Velho. Ou, na verdade, uma coisa com a outra. Ah, mas Exu não é aquela... Mas eu tô falando assim, quando eu tô falando assim, eu tô falando de Exu entidade. Tá? É o que eu tenho, é o que eu conheço, é o que lida comigo, entendeu? É aquela coisa assim. E porque na época eu passei um drama que eu queria entender muito mais a espiritualidade, aquela coisa toda. E pelas algumas coisas que o Preto Velho fazia, né? E eu tive algumas dificuldades de aceitação também dessas entidades. Essa é a verdade. Começa tudo aí. Porque primeiro, quando eu
fiz o primeiro jogo, né, dentro da minha casa de santo, aquela coisa toda, minha mãe de falou comigo, ah, você tem Exu. Aí eu entrei em pânico na época, eu falei, pronto, né? Porque já tinha aquela coisa de espiritualidade, veio do mundo evangélico, então Exu é demônio, por aí vai, aquela coisa toda. Mas só que é aquela coisa, é o cara que todo mundo sempre vê, me via perto de mim, desde criança, né? Desde criança. Aí tudo bem, aquela coisa toda, como foi um namoro, né? De você começar a aceitar as entidades que todo mundo tinha, você veio a entidade no terreiro, como é entender, amo de paixão nesse sentido, adoro as entidades. E a questão assim também, né? Então, assim, foi meu primeiro contato também que eu aprendi muito, foi um amor, eu acho que não foi um amor à primeira vez, foi um amor que eu já tinha, mas que não tinha sido despertado ainda, foi a questão de Preto Velho, né? Porque foi uma entidade que abriu minhas portas em questão de conhecimento. Então eu agradeço muito também ao pai Joaquim do Congo, né, que foi o primeiro Preto Velho com que eu tive contato. E foi uma pessoa assim que me ensinou muito a enxergar o que é a espiritualidade, a enxergar o que é a entidade, a enxergar como a entidade trabalha, o que que ela quer, e se você não saber de onde você vem, você não sabe de onde para onde você vai, né? Então foi um primeiro ensinamento de um preto velho que trabalhou muito nesse sentido na minha vida. E que depois, né, quando eu fui iniciado dentro da Umbanda, né, que ele me explicou, né, como é que a gente se conheceu nesse sentido, então foi uma coisa mais ainda, maravilhosa ainda, entendeu? Então, agradeço muito, porque na verdade, assim, eu faço parte dentro do grupo, né, do Nova do Sol no Brasil, e o Pai Joaquim foi uma pessoa, assim, que me ajudou muito, em muitos sentidos, principalmente aqui na minha vida, cuidando de mim, não só Pai Joaquim, cuidando da Rosa, né, seu Pantera Negra, e por aí vai, todo mundo seu Maré, né, aquelas entidades ali, que amo de paixão, adoro, me ensinam muito. Mas também as minhas também, né? As minhas também assim. Quer aprender? Vai ter que estudar, vai ter que aprender, né? Aquela coisa bem de Brasil que a gente tinha antes. Ah, se você é aquela coisa bem clara que antigamente minha avó, meus pais sempre falaram assim comigo: não, você é preto. Não quer pegar pesado? Vai estudar, né? Então hoje, graças a Deus, eu estudei, tô aqui, hoje eu sei como é que é a coisa, agradeço muito esses ensinamentos e foi uma coisa interessante. E para estudar Preto Velho é uma coisa interessantíssima, porque principalmente quando eu comecei a enxergar muito o que era passado, né, principalmente de médicos que moravam fora do Brasil, quando eu falava de Preto Velho, principalmente para gringo, era uma merda no que você escuta. Ah, é Preto Velho, aquela coisa toda, né? E aquela coisa que fica assim, gente, mas que, será que é isso, né? Que você vê que é aquela coisa, a imagem que se dá, que você escuta é de um homem doente, velho, que vai morrer, que está ali para te dar o último conselho da vida e pronto. E na verdade, as entidades que me apreciam, que eu conheço, que eu tive contato, não é assim. Os caras é pra guerra, os caras é pau pra quebrar, né? Então, de onde vem esse povo que, na verdade, vê por um lado, né, que vem aquela coisa do catolicismo, quando é dentro da Umbanda, aquela coisa toda, mas vem aqueles outros caras também, que já é aquela coisa da linha de frente de combate, aquela coisa aguerrada, aquele preto velho que ele vai sentar, que ele vai chegando encurvado, mas que depois ele levanta e olha bem no seu olho, né? E você sabe que não fala muito porque você vai ouvir muita coisa que você não quer ouvir. E é muito legal isso, né? Que você tem aquela coisa do alguém que é gente, né? Que viveu que aquilo vive, viveu aquilo que a gente vive, né? Às vezes, né? Se for, como é que eu falo, encantado, vai ser de uma alta percepção, para quem sabe o que eu tô falando. Mas se for, na verdade, Egum, ou seja o que for, né? Que para mim, eu acho que morto é Egum, então, independente de entidade ou não, eu vejo por esse lado, né? Que eu sei que a entidade é uma entidade divinizada, ancestral divinizada, tá? Não é questão que eu não tô falando que Egum, qualquer Egum, que não é isso. É a questão, porque dentro da África também, Egum vai ser essa mesma visão. No Brasil ficou aquela coisa do Egum dentro do morto e a entidade dentro como que eu falo? A entidade dentro ai, dentro do culto em si, né? E porque você tem também o negócio do conteúdo dentro do candomblé, e virou uma coisa meio estranha, é uma coisa meio uma salada ali. E às vezes é diferente quando você vem pro lado de cá. Porque do lado de cá isso aí vai ter
uma coisa, muito vai puxar a questão da sexualidade e não vai ter tanto... a palavra correta seria nomenclatura, tá? Então não vai ter tanta nomenclatura como no Brasil tem, porque o Brasil é panelão e todo mundo jogou ali e fez aquela feijoada. E aqui não é tão bem assim, aqui você vai ter que colocar as coisas, né? cada, cada um no seu quadrado, né? Mas todo mundo tá ligado. É assim que a coisa, né, interessante fazer. Então, assim, pra mim, quando eu comecei ou também ouvir algumas coisas aí, principalmente no Brasil, quando se fala a questão de preto velho, eu achei assim muito interessante, né? Cada templo, cada sacerdote, cada um tem a sua visão, tem a sua realidade. Então, eu não questiono certo ou errado, porque eu não sou dono de verdade, sou da minha verdade. Mas para mim entender a entidade que eu carrego, eu tive que começar a estudar, e começar a estudar na fonte. E procurando, né? Eu tive que me debruçar muito, eu tive que, como disse, eu tenho de certa forma facilidade com o francês, porque eu já tinha um relacionamento na França, mais de 12 anos, mas eu tive que aprender a ler, entender, compreender, entender, né? Então, assim, hoje seguir essa coisa da língua, entender, e é uma coisa fascinante, porque o pessoal são a povo bantuíce, né? A descendência ali. Então, quando você pega o pessoal desde a... Porque aqui a gente fala muito de África-Guiné. É uma coisa que no Brasil não se vê muito falar sobre isso. Não se vê muito. Você vai falar muito do Guiné, mas aquela coisa já parte lá já mais pro lado do Yorubá em si. Você vê a coisa do Congo já, aquela coisa mais do West África, você vê mais a coisa do Moçambique que não é muito falado, né? Porque já que é logo na África do Sul, ainda não tem essa confusão muito, não é de confusão, mas não tem essa visibilidade, foi o que eu percebi. E, curiosamente, quando eu comecei a ouvir algumas pessoas de renome, como o Simas, né? Falando do samba, porque eu adoro a musicalidade brasileira. Eu amo muito, sou filho de baiano, então, com mineiro, então Minas com Bahia fala muito aqui, canta muito isso, né? Então, quando minha vida era muito assim, eu vivia muito entre Belo Horizonte e Salvador, entendeu? Rio de Janeiro não muito. Mas então aquela região ali, norte do Brasil, nordeste, entendeu? Principalmente Paraíba, né, onde morei. Então existia aquela coisa como é que eu falo? Aquela coisa bem terrena, né? Que você vai ter muita questão do catimbó, é uma coisa que fala muito dentro de mim também. E eu aprendi muito, muito com isso. Muito com isso, muito com isso. Mas quando eu cheguei no assunto que era falar de Preto Velho, estava muito resumido e não condia muito nas coisas que eu estava vendo, que estava despertando aqui, né? E aí, com o primeiro advento, que quando o Preto Velho mostrou que tinha que colocar no altar dele, com aquela coisa toda, que tinha que colocar uma coisa de leopardo, né? Mas aí eu pensei, mas o cara não é africano, que nasceu, eu não aprendi que é um africano, aquela coisa toda. Não é verdade, no sentido, porque também a minha mãe de santo ensinou muito nesse sentido, eu aprendi muito com Preto Velho também, que não é só, é um arquétipo, né? Mas que puxa muito conhecimento africano, mas desde mesopotâmico. Aí fechou, né? Olha, tá dentro da linha. Aí quando deu o ponto para entender, foi a mesma coisa, né? Então, assim, eu gostei muito desse tipo de coisa, de puxar por esse lado, de voltar, tem que voltar. Então vai ter que voltar desde as coisas. Então quando você começa a pegar, quando você começa a falar de Preto Velho, você tem que pegar a base da Umbanda, que é Banto, 100% Banto. É uma mistura, tem a mistura também do Yorubá, claro, não posso negar isso, né? Eu também não considero a Umbanda simplesmente com a partir do Zélio, que eu acho que o Velho codificou a Umbanda, mas ele não foi o pai da Umbanda, que eu acho que quando você vê olhar, quando você vê o Juca Rosa, né, a história do cara, né, do pai de santo, o pai de santo como é que eu falo, das elites, né, brasileiras na época, e você vê os feitos dele, então você começa a entender muitas coisas das entidades que veio depois, como você vai entender a questão quando você vê um Zé Pilintra da vida, quando você vê, né, um Tranca-Rua, quando você vê uma Maria Padilha, então você começa a entender muito disso. Mas quando você volta bem lá no início, né, dos primeiros conhecimentos, né, você começa a entender, você começa a ver o arquétipo ali sendo formado. Então você começa a entender que não é só de 1908. Tem muita coisa para trás.
E essa muita coisa para trás é o que hoje na África eles começam a enxergar isso da gente. Que eles também veem, a gente olha muito para a África, né? Mas a África também olha muito para o Brasil. E eles têm a literatura mais antiga, que a gente já não tem mais. Porque o Brasil modernizou aquela coisa toda, a língua, aquela coisa toda. Então, que minha avó falava, nós vai, nós foi, da minha avó, não é uma nós vai, nós foi que eu falo hoje, né? Mas eles registraram. E eles têm muita coisa antiga. Muita, muita. É uma coisa muito interessante. Eles conseguem identificar tudo quanto é escravo que veio, que entrou no Brasil, que todo estilo, né? Desde como é que eu falo? Ai, meu pai. Da Congada, que eu cresci nisso, né? Que é puramente Bantu, muito puramente Bantu, não tem nada a ver com Yorubá. E é uma coisa interessantíssima que é muito legal isso. Mas vamos lá então. Então, dentro da minha curiosidade, a questão da numerologia, porque eu também mexo com numerologia, então, assim, foi umas coisas que me levou também a procurar, né, entender a questão da numerologia, da astronomia, dentro da nível africana, desde da nível da egípcia, né, eu tive que fazer uma salada para compreender as coisas e eu cheguei a alguns estudos que foi fascinantes, e é uma coisa que eu estudo até o dia de hoje e adoro. Agradeço muito assim, as entidades por essa oportunidade de me dar, né, essa oportunidade de entender. Então vamos lá. O que eu achei interessante, porque quando você quando você vai entrar na literatura Bantu, principalmente dentro das escolas iniciáticas dentro da África, ou dentro das universidades literárias de antropologia, e se você vai ver os tatas, né, falando, ou os sacerdotes espirituais falando dentro do que africanos em si, a gente vai ouvir muito os mesmos nomes, que estão ligados desde a época do povo do Egito, desde a época ali, dentro do Kemet, né? Que Egito, na verdade, é um nome vindo de grego, que foi desde a época de colonização, mas o nome do Egito em si é Kemet. E a língua, né, de hieroglíficos, os desenhos dos animais, aquela coisa toda, aquilo ali é Madunet. E algumas literaturas você vai encontrar que nome que fala o nome da natureza, né? Vamos simplificar assim, é o nome, a língua da natureza, isso, a língua da natureza, Madunet. E é uma coisa interessante que você começa a entender, só que o Egito, ele foi muito claro no sintetizar, plastificar esse conhecimento, né, da natureza. Porém, o pessoal do Kush, o pessoal da Catiópia, que eu vou explicar mais tarde depois no outro vídeo, eles vão ver aquela coisa mais oral, né? Então existe pela coisa da tribal, dos reinos, mas quando chegou no Egito eles colocaram isso, né, na escrita, né, para quem entender sabe, e hoje em dia, até o dia de hoje, dentro da África, principalmente na pessoal da continente africano, eles conseguem codificar isso muito simples, muito fácil, né? E tem alguns lugares também que dentro quem estuda a Madunet ou Kemet, eles conseguem decifrar isso. Então é uma coisa que o mundo ocidental está lutando até o dia de hoje para entender, né? Eles sabem, falam, explicam, e você vai ver, quando você começa a juntar as literaturas, você começa a montar, né, esses conhecimentos. Então, os 7 reinos do Congo. Então, quando eu vou começar a ler, tá? E o nome eu vou escrever aqui, que eu espero que dá para vocês entenderem e enxergar. O primeiro reino, existe o primeiro reino que se chama primeiro reino da Mazimba. Mazimba. Etiópia. Nossa. Então tá. Então esse é um... Porque o Congo, nesse sentido aqui,
quando eu falo a questão do Reino do Congo, porque o que vai acontecer? Dentro do Reino do Congo, eu vou explicar que isso aqui, pra gente, quando você traduz é reino, mas na verdade é um império. E dentro desse império tem 7 reinos, tá? E aí que a coisa vai ficar muito interessante. Muito interessante. Então eu vou ler aqui para vocês. Eu acho assim interessante passar isso. Aqui, os reinos africanos foram destruídos. Ah, outra coisa também. Quando você fala a questão do... Desculpa, vou ter que colocar isso antes na pauta. Quando você fala... Por isso que eu falei com a conexão do Congo com K e com C. Porque se você olhar nos alfabetos antigos, o C não existia, né? Então, e dentro da filosofia africana, muita coisa quando você fala do sistema imperial, na França tem na África, o conhecimento, quando é conhecimento iniciático ou espiritual, eles referem muito do invisível, não o material. E o material, pelo fato da colonização, então foi destruído. Mas dentro das escolas iniciáticas, dentro da cultura africana no dia de hoje, o lado espiritual não. Esses reinos continuam intactos, esses conhecimentos continuam intactos. E isso é uma coisa muito interessante. Então, o que na verdade, por isso que o ancestral ele tem muita importância dentro do reino material, principalmente das nossas vidas também. Hoje eu consigo entender isso. Porque o que foi construído no mundo espiritual está intacto, né? Então, a gente acessa isso através das entidades, seja o que for, a gente acessa isso. E aqui, quando eles falam do reino aqui, esses reinos aqui, é o reino que está intacto e que se manifesta no dia de hoje, no mundo espiritual, no mundo material. E que algumas coisas a gente tem que buscar lá para criar aqui. Então aí você começa a ver aquela coisa da criação, você tem que criar a sua realidade, criar isso, aquela coisa, a gente é muito puxado para isso. Por quê? Porque tá tudo aqui, já está pronto, né? Mas você tem que acessar através, seja de entidade, através, seja de quem for, para poder trazer esse conhecimento para a matéria. Então a África ela tem isso, que o reino africano foi destruído, alguns reinos foram destruídos, né, pela colonização, pela escravatura e blá blá blá, mas o espiritual está intacto, muito intacto. E quem sustenta esses tipos de conhecimento são muitas vezes as escolas iniciáticas da criação. Por isso que vocês têm a questão da ciência dos animais dentro da Mesopotâmia, dentro da Suméria e por aí vai. Porque são escolas iniciáticas da criação. E dessas escolas nacionais da criação, os entendimentos você vai ver muito no islamismo, você vai ver muito dentro também, até mesmo dentro do cristianismo, você vai ver muito dentro do africano, que eles têm esse conhecimento que o que está no espiritual não foi destruído e muitos conhecimentos não é acessado pelo ocidental. É prático isso. E você vai ver, e aí é uma coisa muito interessante da gente ter esse tipo de noção. Então, por isso que muitas vezes existe dentro das religiões, né? Muitas vezes também você vai ver, primeiro no Brasil também você tem aquela coisa da quimbanda, do K com que tá aqui. Né? Tá muito claro de que, para mim, hoje, quando eu vejo quimbanda com K, quimbanda com Q. Por quê? Congo. Congo é o povo que basicamente, né, é o povo que traz a quimbanda para dentro do Brasil. Muito forte nisso. Por quê? Por causa do tipo, do reino que foi para o Brasil. Do povo do qual reino que foi para o Brasil. Né? Então você vê muita coisa, porque o brasileiro é bem bena. Né? Então tem aquela coisa. Então quando você fala, por isso você vê o preto velho de Congo, né? Ele é pai. Você não vai ver um vovô do Congo. Não vai encontrar muito. Né? Você vai ver o preto velho, o pai, o da varilha Marmelo, né? O feiticeiro, quimandeiro, né? Que esse povo eles vão puxar muito para isso, né? Ah, porque ele não é malê também. Mas malê tá aqui, né? E quando a gente fala de Etiópia, Etiópia não é só o país da Etiópia que a gente fala hoje. Quando eu falo Etiópia, se você olhar na literatura, dentro dos mapas antigos, principalmente da região antes dos 1400, você vai ver que a Etiópia era um grupo de países
Etiópia é região. Então você tinha, quando você fala de região, são vários países, né? São vários, né? Dentro daquele império. Então, quando a gente fala, quando na literatura tem que dar muito cuidado, principalmente eu vejo muito isso no inglês e no português, que é muito resumido isso. Ah, a Etiópia, a gente acha que é lá aquele país do Salacier, aquela coisa toda. Não, também tá ali. Mas o negócio é mais grande, o nome é abrangente, não é? O nome é reino, é império, né? Então, por isso aí. Mas o início desse império começa com o império do que seria, no caso, que se fosse traduzir corretamente, seria para mim o império do Congo. Só que vocês não vão, eu acho que não vão encontrar, entendeu? Como império, vai contar como reino. Principalmente no francês, le sept royaumes. Então vai ter muito isso. Mas voltando ao assunto aqui, então você tem de Mazimbia, Etiópia. Então vamos continuar. Então os reinos africanos foram destruídos, né, e depravados pela história, pela atuação, aquilo que eu expliquei, né, da colonização. Porém, no mundo, no reino imaterial, que seria o reino espiritual, ele não foi tocado, né? E é uma coisa mais bonita. Então, através desse conhecimento que se diz, nós encontramos os conhecimentos dos reinos, onde o reino do Congo, o rei do Congo, né? Que é uma coisa muito interessante também, que o reino do Congo, ele fez um juramento, né? Porque quando você pega a história do reino do Congo, do rei do Congo, né? E você vê a preparação, porque quando você se torna um rei, para ser um rei dentro do Congo, você já é escolhido desde criança. Então você tem que ter o conhecimento, a base das escolas iniciáticas africanas são 33 anos para você entender, ter conhecimento de cada conhecimento a nível espiritual, saúde e por aí vai. São 33 anos. E também nas artes marciais, né, que por aí. E o que acontece em si no local em si. E eu achei assim, muito interessante da maneira que existe o início, né? Aqui, como foi falado aqui, eu achei interessante que ele foi falando aqui que que o rei tem que fazer um juramento. E quando ele foi designado, né, para ser rei, porque ele seria o rei de toda nação negra. Não é a questão de, seria no caso assim, vamos dizer assim, africana ou descendente de africano, né? Mas ele tem esse juramento. E, e basa nesse juramento, nesse reino que foi feito aqui, no início aqui, que a história começa. E a espiritualidade, ela deve trabalhar em cima disso aí. Mas voltando, o primeiro reino de Mazimba, Etiópia, que hoje é o reino da Etiópia, o Mazimba quer dizer reino. Reino é isso aqui. Então a gente vai ver muito do Mazimba. Deixa eu colocar aqui na coisa aqui. Pera aí. Tá, vamos ver se vai dar. Beleza. Deixa eu ajeitar aqui a lâmpada aqui. Não sei se vai valer a pena. Vou deixar. Acho que eu devia deixar já que tava, né? Mas vamos lá, rapaz. Tá bom, tá ótimo. Dá pra ver. Então aqui. Tá aqui de vermelho aqui. Toda vez que a gente fala de Mazimba, eu tô falando de reino. Então, seria o caso do Mazimba de Minas Gerais, Mazimba do Rio de Janeiro, Mazimba de São Paulo, é a mesma coisa, tá? Mazimba quer dizer reino, tá? E, porém, na concepção ocidental, esse termo não foi muito esclarecido. Aham. Por quê? Porque quando você fala de reino, a gente vai falar da questão do combate, você vai falar da questão de guerra, né? Tipo assim, por exemplo, você vai falar assim, o Reino Unido, são vários reis que moravam ali, que juntou aquela coisa toda. Imagina a Alemanha, que na época tinha vários reis, né? E hoje juntou, ou então... É por aí. Mas eles na literatura, eles falam muito que isso não foi muito como é que eu falo? Explícito para o ocidental, né? Porque na concepção ocidental
esse termo não foi esclarecido, porque para o africano o termo está vinculado ao mundo espiritual. Então, quando eu falo Mazimba, toda vez que eu estou falando Mazimba, eu não estou falando daqui, terra, estou falando do mundo espiritual. É aí que seria para nós, Ruanda, seria mais ou menos isso, né? E, voltando ao assunto, eu estava vinculando o material, e, seria no caso espiritual dos impérios, né? Aquilo que eu falei antes. Então, quando se fala de reino, é não material. E almas, mais é de almas, entidade, ou estruturas para se estabelecer, como eu diz, é como seria, como vamos falar da questão do panteão, sabe, o panteão de orixá, é aquilo ali, entendeu? Você tem o Aie, você tem a termologia muda de povo para povo, mas a história é a mesma, é linear, tá? Então, se no Oribá, pro Yorubá vai sair a questão do panteão, dos orixás, do Orum e do Aie, aqui vai ter a mesma coisa, só que aqui vai ser a nível universal dentro do continente Mazimba. Então, esse nome aqui dentro do continente, ele seria em português, como é que eu poderia falar? A gente, por exemplo, no Brasil, como é que eu falo? É como se falasse, América Latina, por exemplo, né? Seria assim como se fosse a América Latina. Isso é uma coisa que é o mais próximo que eu consigo chegar, tá? Então, para estabelecer... Agora, para esse mundo espiritual se estabilizar a nível material, houve também, como é que eu falo? A questão de, pelo que eles falam, houve batalhas das entidades locais. Por quê? Porque cada lugar, cada reino tinha um tipo de energia, tinha um tipo de entidade, tinha um tipo de vamos dizer assim, dono. E dentro do reino do Congo, para ser formado, houve também essa batalha, né, de poder eu acredito que seja uma forma mais metafórica desses conhecimentos ser passados, né, de forma local. Porque você vê muito hoje diferentes partes principalmente dentro da África, né? Quem conhece a África, no caso eu conheço, eu já fui muito na África né, de férias, conheci muita coisa. Então, cada local é muito, digamos assim, tem a sua identidade. É como se fosse, por exemplo, você é nordestino e o outro é sulista, né? E o pessoal o outro sulista já é sulista mais gaúcho ou sulista mais da costa atlântica, né? Que seria na casa de Janeiro, que vamos colocar ali. E existe muito isso, mas todo mundo fala dialeto, né? E essas entidades teve que passar isso, teve que impor isso dessa forma, né? Então, e é o que eles falam aqui que eu achei interessante, eu anotei, que esse, no caso aqui, teve que lutar para firmar o mundo material. Por causa dessa força, dessa enorme força e poder, manifestações de seres ou ainda não seres, né? Foi feito um trabalho, né, para poder apaziguar e conquistar e estabelecer esses manzimbas. Então, quando você fala isso, você está lidando, você está vendo que tem muitos, não só a questão de deuses, mas você tem também a questão de galinhas, seria como de encantados, né? Ou gente de outro lugar. Porque é muito interessante. Porque quando você começa a estudar dentro da espiritualidade africana, você vai ver muita questão dos espíritos das árvores. É aquela coisa como você tem dos orixás, é a mesma coisa dos espíritos locais. Né? Então, e é muito interessante que tem muita semelhança nos cultos, porém é local.
É como se fosse a Encantaria do Norte, né? Ou o Catimbó de Jurema, né? Da Paraíba, que é coisa de encantado, mas tem a sua característica peculiar. Foi espiritual e física, e essas lutas também foram individuais, para que algumas dessas forças se interagissem nos locais e na vida dessas pessoas, né, que viviam naquela região ali. Então, neste local onde foi criado o imaginado, que para o africano ele é assim, o local foi criado que seria como se fosse o céu, o local, o Orum, vamos dizer que você coloca o céu, entendeu? Foi imaginado. Existiam sete chefes, ou que eles chamam de cabeça, que em francês la tête. Então então você tem 7 reinos, né? E esses 7 reinos, que no caso você tem um império, e esse império, para estabilizar aquele reinado, ele teve que delegar a 7 espíritos, vamos dizemos assim, para comandar cada reino, né? Então, é lógico que seria uma coisa Então você tem 7 comandantes também, entendeu? Que seriam, no caso, os 7 comandantes da Terra. Da Terra, no caso, quando eu estou falando Terra africana. Dentro do mundo espiritual, que vai refletir mais tarde no mundo físico, aonde nós brasileiros vamos entrar. E só que o interessante é aí que você vê, como é que a gente começa a ver que esses comandantes, nada acontece dentro da África, ou nada aconteceu também dentro da África, sem a bênção ou sem a permissão desses comandantes, né? Porque o que acontecia? Muitas vezes, no caso, eles falam muito isso, que muitas pessoas, como é que eu falo disso? Pessoal que invadiu a terra, os africanos ou muitos colonizadores, aquela coisa, eles tiveram muitas experiências espirituais que foram a sua destruição. Aí você vê muitas vezes que quando você vai lá no Egito, que a maldição da múmia e não sei o que, entra aqui. Porque ele tem, na espiritualidade africana, você tem 7 comandantes, né? E para cada terra, você tem que ter a permissão desses comandantes para poder entrar. E aí que entra que na tradição que o Bantu, aonde ele chega, ele pede permissão ao dono da terra. É daqui. Essa permissão vem daqui. Eles têm esse tipo de conhecimento lá. Né? Então, quando você vai na terra, na terra de qualquer país, por exemplo, no Brasil, acontece comigo muito aqui, entendeu? Eu reverencio os meus ancestrais, mas eu reverencio o dono da terra, os europeus daqui. Por qual motivo que eu faço isso? Porque aqui, principalmente na Holanda, você vai entender, quando você vai começar a história do país, você vai ver que tem muita coisa dos bárbaros, né? Júlio César andou aqui recrutando os bárbaros para a força do Império Romano. Romano estava aqui tem muitos sites romanos aqui perto. Então você vai ver que esse espírito que está aqui trabalha muita coisa aqui, que existe muito aqui, que é muito cultuado, principalmente de templos de deus gregos, essa confusão toda dentro do paganismo, isso aqui é muito forte. Mas por quê? Mas quem que é o ancestral daqui da terra? É esse povo de guerra, é esse povo antigo. Então, sangue, tem muita coisa aqui. Por isso que na magia europeia vai muito sangue, muito. Por isso que eu falo que Kimbanda aqui não é nada, porque vai muito sangue. Não se falam, não se comenta, mas tá aí, entendeu? Quer ver algumas coisas, vai pro meio da floresta à noite. O negócio o babado é quente. Mas independente disso, vou voltar aqui. Então, e nada acontece isso quando emergir, né? Então, com essas invasões, os pessoal tiveram algumas experiências misteriosas, né? Então, isso foi com exploradores, né? Que também se aventuraram, entendeu? Então, tiveram muita coisa de mistérios. E isso foi uma coisa que foi muito divulgada e que é até hoje divulgada dentro da África em si. Mas aí a gente tem o primeiro comandante, que é uma coisa interessantíssima. E esse comandante, ele
fala muito aqui na Europa também. E é no Brasil também, e é na Ásia também, a gente vai ver muito isso. Que é o primeiro comandante aqui, é o que eu como o Oria, que é o comandante que é a cabeça, é o comandante de guerra, a cabeça de guerra, a cabeça do guerreiro. Então o primeiro comandante do reino Mazimba, vamos colocar aqui, que seria, no caso, eu vou colocar a cabeça, né? Que é uma coisa que você vai encontrar mais dentro da literatura. Então, dentro da primeira comandante, no caso, vamos escrever um negócio aqui. Comandante. Deixa eu colocar aqui. Uria. Será que dá pra vocês verem? Ah, tá. Uria. Tá. Olhas. Vamos colocar aqui head. Então aqui a gente vai ver muito como é que eu falo? A figura do guerreiro. E dentro dessa da figura do guerreiro, vamos ver se eu consigo colocar aqui. Fica uma coisa assim mais para baixo. Não gostei. Aqui, o problema é que aqui já tá 5 horas, tá escurecendo cedo. É uma coisa assim maravilhosa, que a gente tá no escuro. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, acender a luz. Eu acho que dá pra ver se vai ser assim, se eu consigo colocar aqui. Não gostei. Eu acho que dá ainda pra ver ainda. Se não tivesse as nos comentários, me perdoa. A gente vamos continuar aqui. Beleza. Então, voltando, né? Este reino a base dele, ele é regido pela base da lei da hospitalidade. Então você vai entender que cada reino é regido por uma lei. E a lei desse reino aqui é a lei da, vamos dizer, da hospitalidade. Hospitalidade. Será que dá para vocês verem o que eu escrevi aqui? Aqui, gente, o tempo conta muito. O tempo, como diz o outro, ele faz a sua vida, tá? Mas independente disso, vamos continuar. Então, a lei da hospitalidade é uma coisa assim muito interessante. E é uma coisa assim muito legal, que quem conhece África sabe que a primeira coisa que a gente nota muito dentro com a relação africana é a hospitalidade. O africano, ele é muito hospitaleiro, muito. No Brasil a gente tem aquela coisa do nordestino ser muito hospitaleiro. Na África é a mesma coisa. A hospitalidade, ela conta muito. É muito legal viver isso. Quem nunca foi na África, eu acredito que eu aconselho, vão, que vocês vão adorar nesse sentido. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu acender a luz aqui, peraí. Peraí, vamos ali. Volto já. Então vamos lá, vamos ver se melhorou um pouco. Né? Aqui já tá noite, é um caso sério. Acho que ficou melhor agora pra ver. Será? Tá. Ficou um pouco melhor então. Então, beleza. Vamos embora, tá. Então é uma lei que vai sobre a lei da hospitalidade. E vamos dizer da hospitalidade. Ah, tá. Mas também aqui é onde que estão os soldados
soldados e os sacerdotes. Ou os chefes espirituais. Não sei se está dando para vocês verem, tá? Deixa eu colocar um pouco mais aqui para perto. Ah. Não. Fazer improviso é uma coisa mais gostosa do mundo. Gente, você passa cada aperto, mas tá bom. Então tá. Eu acho que se eu escrever de preto, será que dá pra ver melhor aqui? Dá, beleza. Então tá, então como eu falei antes aqui, é onde estão situados os conhecimentos também, né? Vamos dizer assim. Coloca esse negócio aqui direito. Vamos lá. Ok, vai assim mesmo. Se não tem tu, vai tu mesmo, desse jeito aí. Vamos lá. Então aqui, o que vai acontecer? Dentro desse reino, é onde que dentro dos conhecimentos africanos, dentro dessa escola que você vai encontrar, né? Os conhecimentos bélicos, você vai conhecer, então, vai conhecer os conhecimentos dos sacerdotais. Por qual motivo? Porque você vê, por exemplo, que é uma coisa muito interessante, que para o africano, um exemplo que hoje em dia existiu, quer dizer, no nosso tempo atual existiu, e é uma prática muito normal lá de lá, que era a questão do rei do Haiti. Que geralmente, para o africano, geralmente quando a pessoa é rei, ela é rei e sacerdote ao mesmo tempo. Vem dessa escola aqui, vem desse reino aqui. Esse tipo de conhecimento, esse tipo de prática é daqui. Então a pessoa ela é guerreira, a pessoa tem conhecimento bélico, mas a pessoa tem conhecimento espiritual e sacerdotal. Porque o sacerdote era também o, o líder espiritual. Então ele não era só líder a nível de conhecimento físico, combate, guerra e por aí vai, mas é também um conhecimento espiritual. Por isso que você tem a questão das iniciações de 33 anos, né, que vão falar muito. Se você olhar muito na literatura sobre o povo Bantu, vai ver muito isso. E quando você vai entender de Catiópia, você vai bater aqui novamente, no reino da Etiópia aqui. É muito interessante essa parte. E essa lei, né, que aqui, eu vou colocar aqui de lado aqui, não vou colocar muito baixo não, porque senão não dá pra mim de pessoa ver, né? Olha, essa lei se chama Lei não vá Babanda. Babanda Inzenza. Então, vou recapitulando. A lei que rege, que é a lei da hospitalidade, tá? Que é a lei da hospitalidade, quando você fala lei da hospitalidade dentro, no conceito africano espiritual, você está falando de babanda, não, desculpe. Né? Nossa, matei a lei aqui. Babanda. Então eu vou soletrar aqui. BubandaNzenza. Ressaltando. Isso aqui é mulher.
Isso aqui é mulher, porque tem N. Isso aqui é mulher. Você mais tarde vai ver que tem, se você olhar, né, procurar, que eu demorei também a conseguir algumas coisas, informações nesse sentido, mas você vai ver que o significado do N, é a parte feminina, né? Então todo reino, todo rei tem uma rainha. E ela é representada de alguma forma. Dentro da cultura africana é com a letra N. E também a letra M. MN é um simbolismo muito... É um simbolismo africano. Eu acho que quando a gente vai falar, quando eu vou falar na outra filosofia, daqui em Bang vai ter uma coisa mais clara. Mas nos próximos estudos eu vou colocar essa coisa mais clara, tá? Mas no momento é só para informar que isso aqui é energia feminina também. E o que aí vai ser aí você tem também a cabeça, né? A segundo comando espiritual. Então aqui está a primeira tem o comando espiritual, que é a primeira cabeça. O segundo, de vermelho não está dando para ver. Então vamos colocar de azul. Então vamos fazer direito aqui, peraí. Então, primeiro comando. Tá, primeiro comando dá pra ver.